Há alguns dias, meu filho chegou para mim com uma pergunta daquelas que só crianças podem fazer diante de alguns despertamentos. Ele tem uns 8 anos de idade. E ele me perguntou: papai, por que é que eu devo acreditar que nós estamos certos a respeito de Deus e todas as demais pessoas estão erradas? É uma boa pergunta, não é? O que ele estava, na verdade, perguntando é: por que é que eu devo acreditar que Deus é como a Bíblia diz que Ele é? Por que é que eu deveria acreditar na Bíblia? Ela não é apenas o relato de uma cultura antiga e, portanto, ultrapassada? Ou ela não é semelhante a qualquer outro livro de uma religião, como o Alcorão ou os Vedas? Por que eu deveria considerar a Bíblia como sendo real e aquilo que ela diz como uma autoridade para a minha vida? Há dois tipos de autoridade a respeito do testemunho da validade da Escritura. Uma delas é o testemunho interno, o testemunho que ela dá de si mesma. Outro é o seu testemunho externo, fontes externas falando a respeito da autoridade da Escritura. Como fonte interna, nós temos, por exemplo, uma testemunha inquestionável a esse respeito, que é o próprio Deus. Falando através do profeta Isaías, o Senhor diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus, então, testificando que a sua palavra é verdadeira e eficaz naquilo que ela propõe. Mas há também o testemunho dos homens de Deus, através dos quais o Senhor compôs a Escritura, como, por exemplo, o rei Davi, que no Salmo 119 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Há também o testemunho dos profetas que, quando traziam a sua mensagem, sempre acrescentavam que o que diziam não vinha de si mesmo, mas a fórmula adotada era sempre: assim diz o Senhor, na convicção de que aquilo que eles escreviam não tinha outra fonte senão o próprio Deus. Se você quer outra fonte interna da Escritura, nós temos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Pedro, por exemplo, quando na sua segunda carta nos diz que nenhuma Escritura foi nos dada por interpretação ou por vontade humana, mas que o Espírito Santo fez registrar a palavra de Deus através de homens inspirados. Contudo, não pode haver fonte interna mais autorizada do que aquele que é a palavra. O Senhor Jesus Cristo, que na sua última reunião com os discípulos, na assim chamada última ceia, ora, não apenas por aqueles que estavam ali presentes, mas para que, por todos aqueles que viriam a partir do testemunho deles, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos então os testemunhos internos da Escritura. Mas temos também os testemunhos externos, aqueles testemunhos que foram dados a partir de homens e mulheres, de heróis da fé, da história da igreja cristã, que entregaram as suas vidas na convicção de que aquilo que acreditavam era da verdade. Os mártires da igreja testificaram da verdade da Escritura, da verdade da palavra de Deus. Mas há mais. Há a coerência interna da Escritura. Ainda que alguns tentem levantar dúvidas a respeito de eventuais contradições da Escritura, ela permanece em pé a partir de um exame mais acurado. A Escritura é coerente no seu todo, não apenas em relação às suas partes, aos seus detalhes, mas em relação à sua mensagem central de revelar um Deus que é Criador, um homem que é pecador e um Salvador, que é Jesus Cristo.
Além disso, nós vemos na Escritura a precisão histórica. Nós vemos a cada escavação que se faz nas terras bíblicas, a cada pedra que se levanta em Israel, a revelação e a autenticação de mais e mais pontos da Escritura. Mais ainda, a sua manifesta indestrutibilidade. Ao longo de toda a história, homens, governos, reinos, poderes deste mundo, perseguições de toda espécie tentaram destruir este livro. Mas ele continua em pé. Ainda que as forças do inferno se levantem contra ele, a Escritura permanece preservada não pela ação de homens, mas pela providência de um Deus que quer vê-la conhecida em todas as nações. Por fim, não se pode negar, como testemunha da Escritura, a sua influência. Nenhum outro livro na história da humanidade moldou o pensamento, o modo de viver, a ética do ser humano, a filosofia de vida de milhões e milhões de pessoas como a Escritura o fez. Gente que tem dedicado a sua vida a viver conforme os preceitos deste livro, por crerem firmemente que esta é a verdade. Isso me leva, talvez, ao argumento definitivo da Escritura. Porque nenhum testemunho a respeito do que eu estou dizendo a você hoje será efetivamente eficaz, a não ser pelo testemunho interno do Espírito Santo. Jesus diz também na última ceia que o Espírito viria para nos convencer do juízo, da justiça e da verdade. Somente o Espírito de Deus pode abrir o nosso coração para que nós possamos olhar a este livro e entendê-lo como verdadeiro. Eu posso lhe dar todos os argumentos que você quiser. Posso lhe mostrar mais e mais pontos que mostrem que este livro é verdadeiro. Mas somente a ação do Espírito Santo de Deus no coração de cada um de seus eleitos é que pode mostrar a verdade do que eu estou lhe dizendo. Se você nutre dúvidas em seu coração de que este livro é verdadeiro, peça ao Deus que o escreveu, porque, como já disse um autor, a Bíblia é o único livro que nós podemos ler com o autor ao nosso lado. Peça a Deus que revele ao seu coração se aquilo que está escrito aqui é verdadeiro ou não. E Ele, que é um Deus santo, é um Deus justo e que não pode mentir, certamente há de me mostrar, pelo seu Espírito, se aquilo que eu lhe digo é a verdade ou não.